por que devemos proclamar a salvação? Porque a salvação é o próprio Salvador. Porque proclamar a salvação é proclamar o Salvador. Diferentemente de qualquer comparação que possamos fazer, onde, por exemplo, um médico desenvolve um antídoto, e aquele antídoto é tido como a salvação para um doente, a salvação para os enfermos. No entanto, o médico não é a própria salvação, mas aquele antídoto para aquela enfermidade. Jesus é diferente. Jesus é o próprio autor da salvação, sendo Ele mesmo o antídoto para o pecado, sendo Ele mesmo a própria salvação. Portanto, não há diferença em proclamar a salvação e proclamar o Salvador. Quando anunciamos a palavra da salvação, estamos anunciando o Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso mesmo que Jesus disse em Lucas capítulo de número 19 e o versículo de número 10. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é a salvação operando. Quando proclamamos a salvação, estamos anunciando Jesus como Salvador. Em João capítulo 14, versículo 6, Ele mesmo assegurou esta verdade dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Porque devemos proclamar a salvação? Porque a salvação é o único meio, porque esta proclamação é o único meio que a humanidade dispõe para ser salva. Não há outro meio, não há outra alternativa, não há outro atalho, não há atalhos, não há outra maneira. Jesus é o único acesso, Jesus é o único meio que o homem dispõe para receber o perdão dos seus pecados. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, entendendo esta palavra, imbuído desta mensagem, levanta-se pregando e proclamando a mensagem. Depois do dia de Pentecostes, ele proclama a palavra de Deus, e no capítulo 4, e a partir do versículo 11, ele a plenos pulmões declara: porque ele, Jesus, é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que o Pai a colocou como pedra principal da construção. Aí no versículo 12, ele conclui dizendo: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Porque devemos proclamar a salvação? Porque Jesus é o único meio de salvação para a humanidade. Porque devemos proclamar a salvação? Porque Jesus disse em João capítulo 10 e o versículo 9, ele declarou dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará sustento, achará pastagens. Jesus estava dizendo com isso que ele é o único meio que o homem tem para ser salvo. Ele é o acesso que a humanidade tem para ser salvo, e ser salvo é ser perdoado dos seus pecados. Mas Jesus também disse aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo de número 6 e o versículo de número 35, disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, todo aquele que vem a mim não terá fome, e todo aquele que crê em mim não terá sede. Mas a seguinte, ele disse no versículo 47: na verdade vos digo que aquele que crê em
em mim, aleluia, tem a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o único meio para que o homem seja salvo. A igreja precisa proclamar, a igreja deve proclamar. Por quê? Porque devemos proclamar, porque sabemos que Jesus é a própria salvação, e também porque é um mandamento do próprio Jesus. A pregação do evangelho, a proclamação da palavra da salvação não é uma opção para os salvos, não é apenas uma oportunidade de anunciar, mas que fica ali à mercê da vontade do homem no seu próprio querer. Não, mas a mensagem, a proclamação da salvação é uma ordem dada por Jesus. Não temos opção, é obedecer a palavra de Cristo Jesus, como crentes salvos que somos, aleluia, obedecendo a sua mensagem. Quando Jesus, depois de ressuscitado, reunido com os seus discípulos, isso está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, ele diz a partir do versículo de número 15, olha o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa palavra, esse verbo pregai, o verbo ide e pregai, estão no modo imperativo. Jesus não estava pedindo, Jesus não estava solicitando um favor dos seus discípulos. Jesus sabia que os seus discípulos já eram salvos e que tinham compreendido que aquele que falava-lhes era o próprio Salvador. Então ele dará a ordem: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Porque devemos proclamar a palavra de Deus, porque devemos anunciar a palavra da salvação, porque é mandamento do Senhor para todos os salvos, e quem é salvo em Jesus tem prazer em obedecer a palavra dele, anunciando esta mesma salvação àqueles que outrora estavam em mesma condição que nós nos encontrávamos de perdição. Porque devemos proclamar a salvação, porque pesa sobre nós uma grande responsabilidade. É mandamento de Jesus, e por causa deste mandamento o Senhor deu à igreja esta grande responsabilidade. O apóstolo Paulo, compreendendo bem isso, escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, no capítulo 19, capítulo 9, versículo 16, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: ai de mim, se não pregar o evangelho, se não anunciar a palavra do Senhor, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho, e por isso faço de boa mente, aleluia. O Espírito de Deus enche cada crente com esse entendimento, com essa compreensão de que pesa sobre nós. E por que pesa sobre nós esta responsabilidade? Porque ninguém mais vai pregar o evangelho. Os anjos bem que gostariam, mas a eles foi vedada esta responsabilidade. Eles sabem dizer, se fosse preciso, eles saberiam falar, mas o Senhor deu à igreja, aleluia. Ninguém mais vai falar deste evangelho. Os ímpios, na verdade, precisam ouvir desta palavra através da igreja. E porque somente nós, somente a igreja, somente os crentes foi dada esta obrigação e esta responsabilidade, é porque a igreja foi a única comprada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Então deixa eu perguntar aqui: quem é crente, quem é salvo e quem vê que é a igreja de Cristo Jesus, levante aí a sua mão. Eis aí os pregadores, eis aí os proclamadores, eis aí aqueles que falarão do evangelho de Cristo Jesus. Mas por que devemos proclamar o evangelho? Porque devemos anunciar, proclamar a palavra da salvação, porque esta palavra é também o único meio, aleluia, que dispomos de anunciar a operação do poder de Deus sobre todas as áreas da vida. É por meio da pregação do evangelho, aleluia, que os demônios batem em retirada. É por meio da pregação da salvação que as almas são libertas
do poder de Satanás. É por meio da pregação do evangelho, da proclamação da salvação, que uma cidade inteira pode ter um encontro com Cristo Jesus. É por meio da proclamação da salvação que as enfermidades batem retirada. É por meio da proclamação da salvação que vidas são transformadas, que caráteres são transformados. Aleluia. É por meio da proclamação da salvação, aleluia, que o Senhor levantou a sua igreja. O apóstolo Paulo, aleluia, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 2, a partir do versículo 1 da mesma epístola, Paulo diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, a proclamação da salvação, eu não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isto significa que a mensagem da igreja, a mensagem do apóstolo, estava centrada em Cristo Jesus, crucificado na cruz do Calvário, para a salvação daqueles que a ouviram. Mas ele disse ainda: e não estive convosco em fraqueza. Aleluia, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, mas a minha palavra e a pregação minha não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia, porque devemos proclamar a mensagem da salvação, porque esta mensagem é o poder de Deus em operação. Quando a igreja proclama, quando a igreja anuncia que Jesus Cristo salva, Jesus opera na vida daqueles que a ouvem. Foi por isso que Jesus, e finalizo aqui esta breve reflexão sobre esta parte do tema, porque devemos proclamar o evangelho da salvação. Quando Jesus, falando aos seus discípulos, reúne 70 deles e disse a eles: ides, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, mas não temais, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Não temais, porque o poder de Deus ele derramou sobre a igreja, porque devemos proclamar a palavra da salvação, porque só a igreja recebeu autoridade e autorização para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, só quem é salvo e só quem tem a palavra da salvação. Levante aí a sua Bíblia, levante aí a Bíblia. Aleluia, só quem é salvo, só quem está ciente da proclamação da salvação, levante a Bíblia, abra a sua boca e dá glória, glória, glória. A salvação é o Salvador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.